Oi pessoal, no vídeo de hoje o objetivo vai ser apresentar aqui resumidamente os conceitos de poder e de autoridade. Para entender esses conceitos, primeira coisa, lembrem-se de que aqui a gente está falando de poder no seu sentido bruto, no seu sentido próprio. Quer dizer, não num sentido polido, que é aquele poder ou é aquela autoridade que são exercidos no âmbito de leis, no âmbito das regras já estabelecidas. Então, quando a gente está falando aqui de política, quando a gente está falando aqui de autoridade, a gente está falando desses conceitos em um sentido mais amplo, em um sentido mais geral, em um sentido que não necessariamente pressupõe limitações. Eu não estou querendo dizer, óbvio, tenham isso em mente, que o poder sem limites ele seja o correto, de jeito nenhum. Tá? Essa ausência de limitação jurídica aqui vai ser utilizada apenas para se deixar claro a respeito do que a gente está falando, para depois a gente juntar o direito à política e aí sim se chegar então nesse entendimento final, que é entender o que é o poder e o que é autoridade dentro do âmbito da nossa sociedade atual. Então, no primeiro momento, é necessário sempre se lembrar o seguinte: poder ou autoridade, aqui num primeiro momento, tanto faz. Poder e autoridade são relações entre pessoas. E aí eu sempre vou utilizar aqui a expressão A para designar aquele que está mandando e o B para designar aquele que está obedecendo. Portanto, quando se fala em poder ou quando se fala em autoridade, necessariamente, lembrem-se, é necessária a existência de duas pessoas, ou dois órgãos, ou duas instituições, aí não importa, mas fique claro que poder e autoridade é uma relação entre pessoas. Tá? E aí eu vou, como eu falei, sempre utilizar aqui a expressão A para ser quem é aquele que manda e o B aquele que obedece. Bom, primeira coisa, relação de poder. Relação de poder é uma relação que pressupõe a existência de três pré-requisitos. Ou seja, o A, eu só posso dizer que ele exerce poder sobre o B se na análise dessa relação entre os dois estiverem presentes três elementos. Primeiro elemento, o A ele precisa possuir um meio para exercer o poder. E na ciência política a gente geralmente coloca a existência de três meios. O meio ideológico, que é o A convencendo o B por meio de uma ideia. O meio econômico, que é o A usando recursos econômicos para convencer o B a fazer o que ele quer. Ou o meio coercitivo, que é o A se utilizando então da coerção física para atingir os seus objetivos. Então lembrem-se, o A ele precisa possuir pelo menos um desses três meios. Não quer dizer que ele vai utilizar, que ele vai possuir os três. O A ele precisa possuir o meio ideológico, ele precisa possuir o meio econômico ou ele precisa possuir o meio coercitivo. Então este é o primeiro pré-requisito para que uma relação de poder entre o A e o B se concretize. Até porque se o A não possuir nenhum meio, como ele pode querer fazer alguma coisa em relação ao B? Então ele precisa possuir um desses meios, ideológico, econômico ou coercitivo. Segundo pré-requisito é o A atingir os seus objetivos. É óbvio, se o A ele dá uma ordem sobre o B e o B não cumpre essa ordem, o A não atingiu os seus objetivos. E se o A não atingiu os seus objetivos, a relação de poder não se concretiza. Lembrem-se, eu estou usando bastante a expressão relação de poder, porque é errado dizer que alguém tem poder.
Tá? O correto, em termos técnicos, o correto é dizer que o A ele exerce o poder sobre o B. O A não tem poder sobre o B. O que o A tem é um dos 3 meios que eu falei agora há pouquinho. Mas o fato do A possuir esses 3 meios não quer dizer que ele vá conseguir atingir o seu objetivo. Por exemplo, eu como professor possuo um meio ideológico de falar para os meus alunos: leiam os textos, porque a leitura dos textos vai deixar tudo mais claro para vocês. Leiam os textos, porque a leitura dos textos vai torná-los pessoas melhores. Isso é um meio ideológico. Então, se eu chego numa sala de aula e eu falo para os meus alunos: leiam os textos, porque a leitura dos textos irá transformá-los em pessoas melhores. E na aula seguinte os meus alunos não leram os textos, vejam, eu tenho um meio ideológico, mas eu não atingi o meu objetivo, que é fazer o meu aluno ler o meu texto. Então, eu não exerci poder sobre aquele aluno. Então lembrem-se, até aqui, 2 pré-requisitos: a posse dos meios e o atingir o objetivo. Agora tem um terceiro pré-requisito para a relação de poder, que é o mais importante de todos. O B, que é quem está sofrendo a ação, ele precisa alterar o seu comportamento de acordo com a vontade do A, que é quem está lhe dando a ordem. Essa questão da alteração do comportamento, ela é imprescindível para que se concretize a relação de poder. Tá? Ou seja, é necessário que o B, num primeiro momento, ele queira fazer uma coisa qualquer, aí ele sofre a influência do A e, devido à influência do A, ele deixa de fazer aquilo que ele queria e ele passa a fazer aquilo que o A quer que ele faça. Então, por exemplo, que é o exemplo que eu sempre utilizo, um pai vira para o seu filho e diz para o seu filho: vejam, o filho está jogando videogame. O pai quer que o filho pare de jogar e que o filho vá estudar. O pai fala para o seu filho: meu filho, para de jogar e vai estudar, porque isso é melhor para o seu futuro. E aí o filho não para de jogar. Vejamos os 3 pré-requisitos. Primeiro, o pai possui um meio? Sim, nesse caso é o meio ideológico que o pai está utilizando. O pai atinge o objetivo? Não. O pai não atingiu o objetivo, porque o filho não parou de jogar. Então, não houve uma relação de poder. Eu ainda poderia colocar o terceiro pré-requisito. O filho alterou o seu comportamento de modo a fazer aquilo que o pai quer? Em outras palavras, nesse exemplo, o filho parou de jogar e ele foi estudar? Também não. Então, neste caso, não houve relação de poder do pai para o filho. Ainda esse mesmo exemplo do pai e filho, mas eu vou alterar aqui um detalhe. O filho está jogando videogame, aí o pai fala para o seu filho: meu filho, pare de jogar videogame e vai estudar, e se você não fizer isso, eu não vou te dar a sua mesada neste mês. E aí o filho para de jogar o videogame, mas o filho vai jogar bola. Houve relação de poder? Também não. Vejamos os pré-requisitos. Primeiro, o pai possui os meios? Possui o meio econômico de dar ou não dar o dinheiro para o seu filho. O pai atingiu seu objetivo? Também não, porque o objetivo do pai é que o filho estude e o filho não foi estudar. Agora vejam, o filho alterou o seu comportamento? Alterou. Alterou porque o filho estava jogando videogame e o filho foi jogar bola. Então ele alterou o seu comportamento. Mas aí é que entra o detalhe. O filho alterou o seu comportamento de acordo com a vontade do pai? Não. Ele parou de jogar videogame e ele foi jogar bola. Então ele alterou sim o seu comportamento, mas não de acordo com a vontade do pai. Então não houve relação de poder. E a terceira situação, mesma coisa, o pai fala para o seu filho:
Meu filho, eu quero que você vá estudar. E o filho fala, meu pai, não se preocupe, eu quero estudar, eu já estou indo estudar. Nessa situação, houve relação de poder? Também não. Porque, vejam bem, o pai possui os meios, e aqui nessa situação não importa qual, mas ele possui. O pai atinge o seu objetivo, ele atinge o seu objetivo porque ele quer que o filho estude, o filho vai estudar, mas ele atinge o seu objetivo por meio da alteração do comportamento do filho? Não, porque o filho já disse que queria estudar. Vamos supor que esta situação ocorreu logo após o almoço. Acabou o almoço, o pai fala, filho, vai estudar. E o filho diz isso, eu já estou indo estudar. Então não há nesta situação relação de poder. Ou seja, é fundamental compreender a alteração de comportamento do B, de forma que o B, alterando o seu comportamento, faça com que o A atinja o seu objetivo. Então, recapitulando, os 3 pré-requisitos. A existência dos meios, ou seja, a posse dos meios, o A precisa possuir os meios, o A precisa atingir os seus objetivos e o A precisa atingir os seus objetivos por meio da alteração do comportamento do B. Se não houver esta alteração, não existe relação de poder. Na verdade, se não houver esses 3 elementos, não há relação de poder. Mas eu chamo a atenção para a alteração do comportamento, porque é a alteração do comportamento que vai caracterizar a obrigatoriedade do B fazer o que o A quer. E é nesse sentido que se pode dizer, então, quando os 3 pré-requisitos estão presentes, que houve uma relação de poder do A em relação ao B. E a relação de autoridade? Tá? O que é uma relação de autoridade? Do mesmo jeito, como foi falado no início do vídeo, pressupõe a existência do A e do B. E a relação de autoridade, ela pressupõe 2 pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é que a relação de mando e de obediência entre o A e o B, ela não pode ocorrer em um único momento. Ela tem de ocorrer com uma certa constância ao longo do tempo. Então, para caracterizar essa questão do tempo, eu sempre utilizo 2 exemplos. Um é a relação entre um assaltante e o assaltado. E a outra é, de maneira geral, a relação entre pai e filho. Vejam, a relação entre o assaltante e o assaltado, ela acontece ali, naquele momento, ela se concretiza e acabou. Ela não se perpetua no tempo. Já a relação entre pai e filho é uma relação que dura ao longo do tempo. Por isso a gente fala que a relação entre pai e filho é uma relação estabilizada ao longo do tempo. E este é o primeiro pré-requisito para a existência de uma relação de autoridade. Qual é o segundo pré-requisito? O segundo pré-requisito de uma relação de autoridade é que, neste tempo, neste período em que existe a relação de mando e obediência entre o A e o B ele reconheça, na maioria das vezes, que o A pode dar ordem. Vejam bem, não significa dizer que o B cumpra aquela ordem. Mas o importante aqui é que o B reconheça que o A pode dar aquela ordem. E aí, é claro, se espera que se o B reconhece que o A pode dar ordem, ele cumpra aquela ordem. Mas o importante é entender o reconhecimento. Não é o cumprir a ordem, não é simplesmente o cumprir a ordem, mas é o reconhecer. Então, por exemplo, voltando lá, ou colocando a situação do assaltante e do assaltado de um lado, e uma relação entre o empregador e o empregado do outro lado. Vamos supor que, na relação entre empregador e empregado, o empregado ele não concorde com a ordem que vem de cima, com a ordem do empregador, mas ele cumpre. E aqui eu vou partir do princípio que ele cumpre por quê? Ele cumpre porque ele reconhece que o empregador pode lhe dar aquela ordem, diferentemente do assalto. No caso do assalto, o assaltado, ele também cumpre a ordem, mas ele cumpre a ordem por quê? Ele cumpre a ordem porque ele tem medo. Ele cumpre a ordem porque ele tem receio de sofrer alguma coisa ali por parte do assaltante.
Ou ainda uma outra situação, um outro exemplo, para tentar deixar bem clara essa diferença entre autoridade e poder. Suponhamos uma situação em que existam em um local, determinado local, traficantes e um morador daquela localidade. O morador, ele obedece ao traficante, ele segue as ordens do traficante, por quê? Eu posso afirmar que existe aquele morador A, que ele segue as ordens do traficante porque ele tem medo. Ele tem medo que o traficante assassine sua família, por exemplo. Ele tem medo de sofrer as sanções que o traficante lhe impuser. Então, neste caso, para este morador A, a relação do traficante com o morador é uma relação de poder, porque o morador está cumprindo a ordem, mas ele está cumprindo a ordem de uma maneira, de certa forma, contrariada. Ele está cumprindo porque ele tem medo daquilo. Já no caso do morador B, que mora naquela região há um tempo, então ele já tem ali o período estabilizado ao longo do tempo. Mas ele segue o que o traficante manda ele fazer, não necessariamente porque ele tem medo, mas ele segue porque o traficante paga, por exemplo, a escola do filho dele. E ele gosta, ele concorda com isso, ele reconhece essa situação. Então, neste caso, para este morador B, a relação é de autoridade, porque existe o reconhecimento por parte do morador, que neste caso é o B, né, das ordens que estão vindo do traficante, que neste caso é o A. Claro que aqui eu estou usando o exemplo do assaltante, do assaltado, do morador e do traficante, como eu falei bem no início desse vídeo, para exemplificar, para explicar a ideia de poder e autoridade. Agora, não quer dizer de jeito algum que estas relações elas sejam legais, como eu falei no início. Ou seja, claramente a relação entre o assaltante e o assaltado é uma relação ilegal, é um ato ilícito. Do mesmo jeito que a relação entre o traficante e o morador, em princípio, o traficante ele está cometendo um ato ilícito, tá? Só que a ideia aqui é explicar a relação de poder e a relação de autoridade. Certo? Ou seja, fora estas situações, obviamente que vão existir relações políticas, né, de poder, portanto, as quais serão completamente legalizadas. E de que forma estas relações de poder e autoridade elas são vistas na esfera política? Vejamos uma coalizão de partidos. Certo? Existe, no caso do Brasil hoje, a coalizão entre o PT e o PMDB. Ora, um partido, ele exerce poder ou autoridade sobre o outro. Vai depender muito da questão do reconhecimento. Porque aqui eu já estou partindo do princípio que a relação entre o PT e o PMDB ela é estabilizada ao longo do tempo. Mas um partido se faz a coalizão com o outro, se coliga com o outro, porque tem um certo receio, porque sente uma pressão do outro, ou porque, por exemplo, ele concorda com a ideologia partidária. Porque, usando aqui essa distinção teórica, se um partido ele se coliga com o outro porque ele tem um receio ou porque ele tem um objetivo a atingir, eu poderia entender isso daqui como uma relação de poder, do tipo, o partido só aprova uma lei no Congresso Nacional se receber alguns cargos em troca. Então isso seria uma relação de poder. Já no caso de um partido se coligar a outro, não que ele não queira obter benefícios, ele vai querer obter benefícios, claro, mas ele se coliga a outro muito mais pela proximidade ideológica, por exemplo, do que pelos benefícios. Os benefícios estão em segundo plano. Então, neste caso, a relação entre os dois seria uma relação de autoridade. Eu espero ter deixado clara essa distinção entre poder e autoridade. E caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade para mandar essas dúvidas aqui nos próprios comentários aqui no YouTube ou na minha página no Facebook, que é www.facebook.com/profmateus, tudo junto, lembrando que o Mateus é com TH, www.facebook.com/profmateus. Um abraço a todos.